já diz para vocês tudo, né? Não preciso falar mais nada. Estamos aqui com César Urniani para o nosso quadro CBN Motor. Boa tarde para você, César. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Que prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Prazer é nosso recebê-lo aqui pessoalmente no estúdio da Rádio CBN Campinas. Fizemos em vídeo por 2 vezes, agora aqui pessoalmente. A gente já anuncia aqui, já avisa que tem gravação de podcast hoje. Isso a gente fala melhor depois, daqui a pouco. Mas a gente sabe que, a gente já falou isso anteriormente, né? Teremos esse podcast saindo sempre aqui, toda semana pela CBN Campinas, com o César e com o filho dele, o Enzo Urniani. Então, vamos pro papo, Stephanie. Qual é o papo de hoje? Bom, falaremos sobre o susto que eu tomei ontem, a hora que eu fui abastecer o meu carro. Você e todos os brasileiros. Então o César tá aqui hoje para dar dicas de como economizar combustível. Pelo amor de Deus. Porque é o que nos resta, né? Porque quem irá nos salvar, né? Quem irá nos salvar? Que tipo de magia, né? Pois é, isso. O combustível tá caro, enfim, mesmo que não o tivesse, né? É sempre prudente algumas técnicas e algumas práticas na condução que faça com que a gente não gaste tanto combustível, né? Então eu diria o seguinte, para começar, coisas que ajudam muito no consumo de combustível é em função da manutenção. Uma coisa que gasta muito combustível, Leandro, é o pneu murcho. Imagina você andando de bicicleta. Você já pedalou uma bicicleta com o pneu murcho? Sim. Nossa, cansa, né? Sim. Na hora que você calibra, fica tudo muito leve. Sim. Você não pesa 1 tonelada e 600, que é o peso de um carro, e os pneus da bicicleta são fininhos. Imagina o carro, que é muito pesado, e 4 pneus largos, ou seja, o motor tem que fazer muita força para conseguir vencer o que a gente chama de resistência ao rolamento. E poucas pessoas dão importância para a calibragem do pneu. Primeiro, a calibragem do pneu sempre a frio. E cada carro tem a sua calibragem, já levando isso em consideração. Quem não calibra o pneu, além de ter problemas de estabilidade no carro, ter problemas de conforto, tem os problemas de segurança. Gasolina tá caro, né? Queima combustível, mas também derrete o pneu, que vamos combinar que é outro item que também tá muito caro. Tá muito caro, exatamente. Mas para ficar nesse item, né? Nessa dica da calibragem dos pneus, como saber qual a calibragem ideal do pneu? Tem que olhar mesmo o manual do carro, pesquisar na internet, não sei se é tão confiável. Como a pessoa pode saber qual a calibragem? Boa pergunta, né? A Stephanie, se ela olhar o carro dela lá, ela vai ver que quando ela abre a porta do carro dela, naquilo que a gente chama de coluna B, onde fecha o trinco da porta, se você olhar ali, tem algumas informações. A mais importante ali é a calibragem do seu pneu, do carro do seu carro. Cada carro tem a sua calibragem. Não sabia disso, tá vendo? Outro lugar onde pode estar a calibragem, em alguns carros, é quando você abre a tampa ali do combustível, tá ali na tampa do combustível. E o terceiro lugar é no manual, infalivelmente ele vai estar no manual do seu carro. Tá feito então, mas tem outras dicas? Tem. A calibragem dos pneus é super importante. Aquela coisa de encher o tanque até a boca. Aquele a mais que você está pedindo, quando é que enche o tanque? Você botou lá, o frentista colocou a bomba, quando ele dá aquele clique e desliga, o tanque está cheio. Se você insistir para encher até a boca, aquela quantidade a mais que você está colocando, boa parte dela vai ser desperdiçada por um ladrão que tem ali, né? Que vai por um equipamento chamado canister. Ali é só para trabalhar os gases e acabar indo líquido para lá. Você estraga o que a gente chama de filtro de carvão ativado. Então você estraga um componente do carro e joga aquele combustível fora. Então não pedir para encher até a boca. Depois, acelerador. A gente tem que entender que o que faz o carro aumentar a velocidade não é o acelerador. Diferente do que as pessoas imaginam. É o câmbio. Primeira, segunda, terceira, quarta, a velocidade aumenta. E, portanto, você acelera pouco e antecipa a troca da marcha. Falando em rotação, qual é a rotação máxima que você pode ter no carro? 2.000 RPM, ou seja, bem pouco. É só realmente uma casquinha e já troca a marcha. Só um pouquinho e troca a marcha. Aproveitar todas as desacelerações. Quando você tira o pé do acelerador com o carro engrenado, pasme, o consumo do combustível é zero. É zero. Para todos os carros que têm injeção, e são carros de 1986 para cá. Então, o que acontece nesse momento? Você está numa descida. Já deve ter ouvido falar, Stephanie, Leandro, de pessoas que falam, eu vou colocar na banguela, vou jogar em neutro para economizar combustível. Isso não economiza combustível. Isso gasta combustível. Se você engrena, tem uma peça dentro da injeção chamada cut-off.
ela corta a queima de combustível. Portanto, você desce uma serra toda sem gastar 1 litro de combustível ou 1 gota de combustível se você tiver com o carro engrenado. Além do que, o carro engrenado, ele também sugere segurança e você também economiza freio e pneu. Eu ia perguntar justamente isso, sobre a segurança, né? Fazer isso aí na banguela, como você falou, pode ser perigoso. É perigoso, você tem um superaquecimento dos freios, você gasta muito pneu, você está com o carro desengrenado em algum momento em curva, você precisa da tração ou da próprio freio motor e ele não atua, gera um desequilíbrio no carro. Uso de ar-condicionado, isso daí é um mito, é um fato, isso daí é muito importante. Sempre penso isso. Com certeza, porque a gente tá aí com dias bem quentes, tudo bem. Exato. Que a gente teve uns últimos dias aí um pouco mais frescos, mas a gente sabe que o calor tá presente, a gente vive no Brasil, né? Exato. O ar-condicionado atrapalha nisso? Então vamos lá, o ar-condicionado hoje, ele consome muito menos do que ele já consumia no passado, tá? Então ele está muito mais amigável, número 1. Número 2 é assim, vamos supor uma estrada. Na estrada, se você anda com os vidros abertos e o ar desligado, você vai gastar mais combustível do que se o ar tivesse ligado. Por quê? Em alta velocidade, todo aquele vento que está entrando pela janela, ele acaba parando lá na tampa traseira, ou seja, o carro quase vira um paraquedas. Imagina a força que o motor do carro, né, tem que fazer para vencer. Quando você fecha o vidro, é como se você selasse o carro e ele corta o ar mais fácil. Então, aerodinâmica, né? A aerodinâmica pura. Se você tá com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado, você sempre vai consumir bem menos combustível do que o inverso, as janelas abertas. Na cidade, as janelas abertas, né, pode trazer ali um vento, uma coisa e outra que te dê conforto, e o ar desligado, ok, vai ser mais econômico. Só que a maioria das pessoas não querem, por violência urbana, uma série de coisas, estar com o vidro fechado, com o vidro aberto, desculpa. E aí é o ar-condicionado ligado. Agora, o truque está em como usar o ar. O que as pessoas fazem? Elas colocam temperatura muito baixa e velocidade do ventilador baixa também. E o que acontece? Você tem uma série de sensores dentro do carro que mede a temperatura de dentro e a temperatura de fora. Principalmente para ar-condicionado digital, quando você chega na temperatura ideal, ele desliga sozinho. Só que ele vai demorar para chegar se você colocar uma temperatura muito baixa, porque ele briga com a temperatura lá fora, numa velocidade baixa. Qual é o truque? Aumente um pouco a temperatura, vai, 18, joga ali para 19, 20, mas aumente o ventilador. Ele vai muito mais rápido chegar nessa temperatura e ele, compressor, vai desligar. Então isso faz com que o ar-condicionado não roube aí tanto dinheirinho do nosso bolso. E agora falando também, a gente falou aqui sobre economia prática, né? Do uso do carro, até da manutenção também, de componentes que às vezes as pessoas nem ligam diretamente ao combustível, mas tem a ver com consumo, né? Mas eu acho que para também valorizar bem esse dinheirinho gasto, esse dinheirão gasto com combustível, é importante a gente lembrar também da pessoa conhecer o consumo do próprio carro, né, César? Imagino que saber o consumo médio, quanto custa, quanto gasta, né, de combustível e de dinheiro também, acho que para ir do trabalho para casa, porque as pessoas não estão saindo tanto ultimamente também, mas isso é importante, conhecer o próprio carro também, né? Isso é importante, muito bem colocado, porque quem tem carro flex, a partir dessa máxima que você está colocando, de conhecer o carro, você vai saber o momento em optar como menor custo, ora o etanol ou ora a gasolina. Quem não sabe o quanto o carro faz, né, e quanto ele consegue fazer com o carro, por vezes ele vai estar optando por gasolina quando o etanol poderia ser mais econômico, porque há uma diferença no consumo de combustível entre o etanol e a gasolina. O etanol sempre consome mais. Por que ele consome mais? Ele tem mais octanagem do que a gasolina, mas como ele tem um poder calorífico menor, você precisa de mais combustível para ter a mesma queima. De quanto é mais? Antigamente, essa diferença era de 30%. Hoje não. Hoje você tem carros que estão muito bem calibrados por etanol e a diferença dele para gasolina hoje fica na casa dos 15%. Você só vai saber disso se você fizer essa conta, que é o quê? Abasteceu o carro? Abasteceu. O tanque tá cheio? Tá. Vai lá e zera o odômetro. Ou marca a quilometragem que tá. No próximo abastecimento, quanto você colocou de gasolina? Sei lá, 30 litros? Quanto você rodou? É só você dividir um pelo outro e você vai saber se ele está fazendo 10, se ele está fazendo 11, 12 quilômetros com litro.
no jeito diferente de dirigir, o quanto isso trouxe de economia. Hoje, mais do que nunca, né, Stephanie? Com o susto que você tomou lá, ficar atento a isso é importante. A gente lê a notícia aqui pro pessoal, fala que a gasolina vai subir, mas a hora que vê na bomba, o susto Não deixa de ser susto, né? A verdade é essa. A gente mesmo. sabe, a gente acompanha gradativamente os índices, né? Quais são os aumentos em porcentagem, né? O valor, quanto está... recentemente eu fiz uma nota inclusive no ponto final aqui na CBN Campinas, sobre que no dia seguinte já ia ser cobrado o valor de R$5 a gasolina. Você vê isso, fica indignado, percebe o comentário das pessoas nas redes sociais, mas a gente também sente isso daí, por isso que é importante essas dicas, nós aqui que estamos na bancada e você que está nos ouvindo também. E o pior de tudo é que o meu susto foi na semana passada, né? Então, assim, não mudou nada de uma semana para outra, tava alto e a gente vai pagando caro, não tem jeito. É como diz o outro, né? O Brasil não é para amador, né? Se você não tiver coração de ferro, você não suporta aí Fortes emoções. Fortes emoções. E se me permite mais uma dica, é o seguinte: eu sempre falo que o trânsito você tem que viver de antecipações. Um exemplo, tô eu e a Stephanie no farol. Aí, a gente sai acelerando. A Stephanie, ela acelera de maneira progressiva porque ela já está olhando lá na frente que aquele próximo semáforo está fechado. Então não faz sentido eu sair acelerando, trocando marcha para depois meter o pé no freio e parar. Uma coisa que economiza combustível é entender que o peso do carro, quando ele está parado, ele está contra você. Uma das coisas que mais gasta combustível é tirar o carro da inércia. Tem gente que tem essa malícia de não deixar o carro parar. De que jeito? Ele vê que o semáforo está fechado lá na frente, ele já vai indo lento e progressivo. O semáforo abre, ele não parou o carro e continuou andando. Esse ritmo, por vezes, faz você ser mais rápido no trânsito, mais estratégico e principalmente econômico. Aí os ouvintes devem estar pensando assim: César, quanto? Eu me lembro que recentemente uma amiga dirigindo um carro, ela estava fazendo 8 quilômetros com litro. E eu falei assim: deixa eu dirigir o carro agora. É assim que você dirige, não é? Fazendo assim, assim, assado. Vamos ver quanto é que eu consigo fazer? De 8 km por litro, o carro dela, eu fiz 18. Só nessas pequenas coisinhas, muda completamente a configuração do carro de te entregar conforto. E não é só isso. Você vai ver que, em contrapartida, vamos lá. Ninguém consegue dirigir desse jeito falando no celular. Ninguém consegue dirigir desse jeito se não calibrar pneu. Ou seja, você tem que estar preocupado com a manutenção do carro, você tem que estar preocupado com o jeito que você está dirigindo, você tem que estar preocupado com o que está acontecendo na frente, com a antecipação. Então, quando você tem como objetivo só economizar combustível, você traz outros benefícios, né? Que é uma direção mais cidadã, você já não está com tanta pressa, você acelera menos, você evita multa, você evita acidente. Então, correr atrás de economizar combustível só traz benefício. É isso. Adorei essa mensagem, muito bom. Quem sabe no mês que vem, que eu pretendo abastecer só mês que vem agora, né? Vou tentar vir de carona pro trabalho. Daqui a pouco vai estar assim, né? Quem sabe eu não levo um susto, né? Vamos ver, vou seguir essas dicas. Obrigado. Muito obrigada, César Urniani, pela sua participação aqui no Estúdio CBN. Lembrando que César Urniani está aqui no Estúdio CBN toda terça-feira, no CBN Motor. Exato. Tem podcast dele. Tá pra sair, né, César? Exatamente, dia 16 a gente estreia com um podcast de abertura, né? E aí depois eu e o Enzo, aí todas as semanas, vamos estar trazendo um tema bem legal. Só pra você ter uma ideia, hoje a gente grava com uma instrutora, a Rosana, incrível, que ajuda pessoas que têm medo de dirigir, pessoas habilitadas com medo de dirigir. Esse podcast tá imperdível, tá especial, espero que vocês curtam. Tá certo, a partir da semana que vem, então. E aí, na semana que vem também o César volta e fala com a gente, então. Até mais. Combinado, meus queridos, até mais.